CBN Recife. São 10 horas e 51 minutos e o deputado federal Túlio Gadelha, junto ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal solicitando a suspensão do leilão de blocos de petróleo no arquipélago, ali na altura do arquipélago de Fernando de Noronha e na bacia de Pelotas, no sul do país. A intenção? Evitar um possível desastre ambiental na ilha e também na bacia. A gente vai conversar a respeito do assunto com o próprio deputado federal pelo PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha. Deputado, bom dia. Bom dia, Mário Neto, bom dia, ouvintes. Bom, deputado, este é um assunto que lida diretamente com a questão do meio ambiente, né? E que é uma pasta aí que, ao que parece, não está funcionando muito bem no Brasil hoje. Pois é, essa é a nossa preocupação, Mário. São áreas de conservação, né, de uma biodiversidade marinha, de uma riqueza muito grande, e que foram ofertadas pelo governo federal para um leilão, né, onde ameaça ali as espécies e a vida marinha nesses ecossistemas. Por isso, a nossa DPF, né, ingressamos com a arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, alegando que vários direitos constitucionais estão sendo lesados, como direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, direito à defesa do meio ambiente, ao direito que todos temos do meio ambiente e do ecossistema equilibrado, né? Ou seja, mais uma atitude irresponsável do governo federal que não tem observado, de fato, a riqueza do Brasil, a riqueza biológica do Brasil e põe em ameaça toda essa nossa riqueza. Uhum. E a gente sabe que a exploração da bacia Potiguar, que fica a cerca de 100 quilômetros da costa aqui do estado de Pernambuco, atinge não só o Parque Nacional Marinho do Arquipélago de Fernando de Noronha, mas também a Reserva Biológica Tal das Rocas, que é importantíssimo também, né? Sem dúvida. São 89 espécies, Mário, que estão ameaçadas de extinção e que podem ter sua existência comprometida. Olha que coisa. É uma área de uma riqueza biológica inestimável, mas também uma área muito sensível. Por isso, qualquer derramamento de petróleo que possa acontecer nessa região compromete a existência dessas espécies e, pelo que a gente já percebeu, o governo não tem dado a devida atenção para as questões ambientais, né? Há poucos anos atrás, em 2019, tivemos o derramamento de óleo nas praias do Nordeste e a gente pouco viu o governo federal se movimentar para tentar, pelo menos, ajudar a recolher aquele material que foi despejado das praias. A gente viu prefeituras, alguns governos do estado, mas por parte do governo federal foi uma inação completa. E aí que até hoje, né, deputado, não teve uma solução. Ninguém sabe de onde veio aquilo ali. E o mais grave é que a CPI foi encerrada, né? Alguns parlamentares defenderam essa bandeira da CPI, que é uma bandeira importante, mas a presidência da casa agora encerrou as atividades sem, de fato, se apurar, né, e se concluir da onde veio aquele óleo e quem são os culpados e como aquelas populações que foram afetadas serão indenizadas, né? Tudo isso não foi resolvido e o governo também não se movimenta nenhuma palha para poder ajudar a resolver essas questões ambientais no Brasil. Como é que está a questão do cronograma desse leilão, hein? A previsão, Mário, é para outubro. É isso que preocupa. Dentro do calendário da Agência Nacional do Petróleo, eles já estabeleceram que em outubro deve ocorrer o leilão dessas áreas. Mas a nossa ação, ela visa suspender esse leilão até que se apresente, de fato, quais impactos ambientais esse empreendimento pode causar na região. Tem prazo para que os senhores tenham essa resposta da ação? O STF, eles têm um prazo, né, mas eles têm o calendário deles também. O que a gente sabe é que o leilão não vai poder ocorrer sem que essa arguição de descumprimento de preceito fundamental seja julgada no STF. Aí já tranquilizou, né? Porque aí tem que esperar que o STF julgue essa questão inicialmente. Porque senão poderia jogar lá para frente e aí ficaria depois do leilão. Pois é. Bom, então a gente vai ficar nessa expectativa, né, para saber qual vai ser a resposta do STF, que tem, diga de passagem, tem um bocado de coisa para fazer antes também, né? Não, nem fale, Mário. Mas faz parte do trabalho, né? Muita coisa sendo, muitos instrumentos, né, do povo brasileiro, né? Muitas instituições sendo desmontadas, muitas riquezas sendo entregues, né? Tudo isso tem feito com que as instituições se movimentem de uma forma atípica
nesses últimos anos de governo Bolsonaro. A gente vê Ministério Público Federal, a gente vê o próprio Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, o STF. A gente tem de fato trabalhado muito aí para reduzir os danos da incompetência do governo federal. Tem se pensado de alguma forma que enquanto esse processo não anda e outubro não chega, entidades, por exemplo, ONGs relacionadas ao meio ambiente possam manter esse assunto vivo e realizando manifestações ou protestos para que a população, a sociedade brasileira tome conhecimento? Sim, diversas ONGs, Mário, já estão se movimentando, né? A gente tem tido vários parceiros, né? De fato, são essas instituições aí do terceiro setor que conseguem nos alertar muitas vezes de ações do governo que nós não conseguimos enxergar no dia a dia. Por isso, eles têm também levantado essa pauta. Já existe, inclusive, 2 ações na Justiça Federal, tanto daqui de Pernambuco quanto do Rio Grande do Sul, se não me engano, sobre a questão do leilão. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto, né? A gente atua daqui, eles atuam na esfera deles e junto a gente vai tentando proteger nossas riquezas. E tem que deixar o assunto sempre à tona, porque senão, enfim, como dizem os opositores, passa a boiada, né? Pois é. Bom, Túlio Gadelha, muito obrigado então pelas suas informações. Obrigado, Mário. Conta com a gente está aqui ligado a 360 por hora. Valeu. Nós conversamos com o deputado federal pelo PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, que falou sobre o próprio partido e ele, que entraram com ação junto ao Supremo Tribunal Federal solicitando a suspensão do leilão de blocos de petróleo ali que fica próximo a Fernando Noronha e também ao Atol das Rocas, e também o de Bacia de Pelotas, no sul do país. A intenção? Evitar um possível desastre ambiental na ilha e também na bacia.